todos. É um prazer ter sido convidado mais uma vez. Cumprimento também o pessoal de casa, o pessoal que está lá, os torcedores. É sempre muito bom relembrar as coisas positivas que aconteceram. Eu sempre digo que a gente é o resultado das nossas próprias histórias, né? Nós somos o resultado daquilo que a gente fez. Então, a gente fez coisas positivas, em outras oportunidades trabalhamos fortemente e não conseguimos resultado, faz parte. Nós somos, ou fomos, né, profissionais que tiveram como principal característica, como principal arma, a dedicação e o respeito pela instituição. E o fato de eu estar aqui é a demonstração desse respeito que eu tenho. Sim. Olha, o acontecido em 1989 foi uma surpresa, né, para o contexto esportivo nosso aqui do Sul. Porque eu fui criado no adversário principal. Eu lesionei aos 26 anos, virei treinador aos 26 e comecei então aquela carreira como treinador, não só aqui em Porto Alegre, mas fora também. Até que em 1989, numa situação difícil, os dirigentes da época resolveram que precisava alguém para tentar salvar de uma situação difícil que se encontrava naquela época, né? E felizmente a resposta do grupo de trabalho, e eu falo dessa forma porque eu acredito que uma atividade dentro de uma grande instituição como é o Grêmio e outros tantos clubes aqui no nosso país, não tem como alguém sozinho dizer que foi lá, fez e que deu tudo certo. Só dá tudo certo quando a gente consegue a união de forças, consegue manter a união, o que já é um luxo, né? União começa. Manter a união é muito mais difícil. E se unidos todos forem, a gente vira candidato a conquistar alguma coisa, com certeza. E naquela época houve isso, a situação era tão difícil, uma situação... uma catástrofe, porque seria uma participação no octogonal da morte para ver quem caía para a segundona do gauchão. Que situação. E eu lembro que, quando convidado, eu me surpreendi também. Eu conhecia bem os dirigentes da época. As minhas relações eram positivas, porque na minha atividade como atleta, eu também fui presidente da Associação dos Atletas Profissionais do Estado. E quando eu virei treinador, eu ainda era presidente do Sindicato dos Jogadores, que eu sou presidente fundador e presidente de honra até hoje, e me orgulho muito disso. Legal. Então eu tinha uma relação de sentar com os dirigentes, não como atleta, não como treinador, mas como presidente de uma entidade que representava os profissionais do futebol aqui no nosso estado. Então eu tinha a facilidade de sentar com eles, e ao sentar com eles eu manifestei: vocês têm certeza? Eu disse: não, a gente tem certeza, a tua história profissional permite que a gente te faça este convite, porque tu sempre tivesses manifestações profissionais de acordo com aquilo que o esporte necessita. E nós fizemos esta reunião, foi numa terça-feira, e eu devia começar a trabalhar na quarta-feira para domingo enfrentar o Glória em Vacaria, treinado pelo inesquecível Daltro Menezes. E seria uma luta intensa lá, né? Porque vários fatores influenciavam para que esse jogo fosse um jogo duro, um jogo correndo pesado. Correndo o risco de ir lá para o octogonal da morte. Mas isso aí também fez com que movimentos paralelos trabalhassem contra. Resultado é que, quando eles me convidaram, eu disse: olha, vamos fazer o seguinte, pessoal. Eu dou treino quarta, quinta, sexta, viajamos sábado, jogo domingo. Se ganhar e continuar vivo, eu continuo segunda-feira como treinador. Se empatar ou perder, eu tô fora. Então, você fez um contrato para um jogo, é isso? Não, eu não fiz contrato. Não, de boca, né? Não teve contrato nenhum. Vamos discutir valores se ganhar. Porque eu não vou ser treinador no octogonal da morte. Não vou. Claro. Não quero. Né?
Então, mas tu faz isso, vamos, deixa como só- diz outro, só- vamos pro risco, né? Sobre... Eu sou... Que você era jovem também, né? Eu tinha 89, eu sou de 51, faz É. a conta aí. E eu era jovem ainda na atividade, mesmo que eu tenha... Continua jovem, né? Só Mesmo mais que eu experiente, tenha né? começado 11 anos antes, em 78, Claro. quando eu tinha 26, né? Mas eu sou conhecido como alguém que todo mundo diz que eu tenho uma boca suja, né? Todo mundo fala, porque quando eu participo dos programas como convidado, o pessoal provoca porque sabe que vai ter bala na agulha, que vai ter resposta, tá? E eu vou te dizer que a tua pergunta ela é muito salutar, porque me permite eu dizer aquilo que eu sempre fiz da minha vida. Eu sempre fui um defensor da lei dos 4F. Sempre fui um defensor da lei dos 4F. Tudo aquilo que desde que eu me conheço por gente, eu tive que fazer, eu usei essa lei dos 4F. Usei. Lei dos 4F. Lei dos 4F. Tudo que eu fui fazer na vida, independente de ser profissional ou não, na vida particular, profissional, quando eu tive aquele convite, o alerta para a lei dos 4F veio na hora. Foco, força e fé. Eu sempre tive isso. Eu nunca fui para nada, eu nunca tentei fazer nada que eu tivesse medo. Porque eu aprendi desde cedo de que corajoso é aquele que consegue esconder o medo. Porque todos nós temos medo na gente. A gente tem medo das coisas. Mas se tu esconder o teu medo, tu te torna corajoso. Tu é visto por todo mundo como um cara corajoso. É verdade. E eu escondia muito bem esse medo. E eu me apeguei à lei dos 4F desde de cedo. Então, foco, força, fé, tá? E tocava o barco. Quando me convidaram, eu não tive medo nem de dizer, não, nós vamos discutir salário segunda-feira, se ganhar, senão eu não quero nada. Vamos lá, se der errado eu já volto, pego o carro e já vou embora. vem de ônibus. Já vou embora, né? E aí deu tudo certo, uma vitória ali permitiu que outros jogos... Terminou de 2-1, né? 2-1. E aquela vitória foi a estreia do Edinho, aquele jogo? Edinho, o Elcio e o Jandir. Isso, foram 3 jogadores estrearam. 3 jogadores, mais o treinador, 4. Isso. E aí, no conquistar aquele resultado positivo, a gente voltou, tinha outros jogos também que ainda tinham certo risco, fomos ganhando e acabou. A partir daquele jogo, sendo campeão, pentacampeão gaúcho, invicto. Nós não perdemos nenhum jogo. A partir daquele jogo, né? E depois, na sequência, no término da competição estadual, aconteceu a primeira Copa do Brasil, que o saudoso Antônio Carlos Verardi foi meu grande parceiro. Grande, seu Verardi, que saudade, né? Eu lembro que a gente sentou e ele me disse, tô com o regulamento desse torneio. E eu disse, tem razão, não é campeonato, é torneio. E eu fui encharqueada, São Jerônimo, Mina do Rato, Triunfo, tudo aquilo lá, eu vivi a minha vida, a minha juventude toda disputando o torneio de manhã à noite. Perdeu, tá fora. Então o negócio era não perder. E era bem isso mesmo. Não, o negócio era não perder. Então nós combinamos, vamos ler direitinho, vamos interpretar e vamos jogar com o regulamento embaixo do braço e assim a gente conseguiu ser campeão da Copa invicto. Tendo resultado surpreendente, nós ganhamos de 6-1 do Flamengo aqui. E se não me engano... Estava perdendo 2-0 lá, buscou um 2-2 lá no Maracanã, lotado. Isso. E aqui o Flamengo... E aqui foi a surpresa. Esse gabo, hein, de uns resultados, a gente meteu 6 neles. Eu não lembro quem era o treinador do Flamengo na época, se não me engano era o Tele Santana, se não me engano. Me parece não tenho que certeza, sim. Não tenho certeza sim, porque com 71 a cabeça já está meia judiadinha já. Mas foram resultados ótimos, né? E aquilo ali permitiu que a gente fosse campeão invicto ainda, sem perder nenhum dos jogos, né? Depois a final contra o Sport, né? De Recife, 0-0 lá e 2-1 no Olímpico. No mês de julho, num sábado, às 4 da tarde. Assis e Cuca. Assis fez do primeiro e o Cuca, que me roubou o chiclete, o Bubalu, a história que eu já contei várias vezes, né? Me roubou o meu chiclete abençoado pelos deuses na semana inteira. E eu disse no intervalo, quem roubou o meu chiclete assuma a responsabilidade.
A minha protetora disse que era para eu mascar no segundo tempo, que ele me daria a luz para eu ganhar essa porcaria desse campeonato. E eu me fiz que eu não sabia que tinha sido ele. Claro. Aí quando ele fez o gol do 2-1, ele saiu correndo. Claudião, o Bubalu fui eu. Eu, como sempre, respeitei as instituições, eu nunca tive briga com clube nenhum nesses anos todos. Sempre tive a palavra de respeito na frente, né? Nunca falando contra, mal de time, dirigente, né? Porque não vale a pena, né? Como diz um amigo meu, pô, Claudio, tu tem algumas coisas? Eu tenho. Né? A lei dos 4F, sempre. Né? E outra coisa que eu tenho é que eu não tenho raiva, não tenho espírito de vingança, de A, B ou C, como os amigos dizem. Não, tu diz que tu não tens. Não, eu digo que eu não tenho, mas a única coisa que eu não esqueço é o nome desse filho da mãe, porque a vida é que nem restaurante, tu não sai sem pagar conta. Mágoa certamente tu não tem porque o Grêmio foi campeão. Mas na hora deve ter dado uma raiva a hora que o Mazzaropi botou a bola pra dentro daquele gol do Sport, né? Não, pior foi eu já brinquei com o Mazzaropi sobre isso. Pior foi que o Maz entrou pedindo desculpas para o time, porque aquele gol, se mantivesse aquele resultado, o campeão seria o Sport. Exato, por causa do gol qualificado, né? E ele fez aquele gol contra, como a gente fala. E ele entrou pedindo desculpa e eu me aproveitei dele. Ele diz até hoje, não, tu te aproveitou de mim, porque eu fiz a preleção toda em cima dele. Em cima dele. Nós só estamos aqui porque esse cara nos trouxe até aqui. Esse cara nos salvou até aqui. Agora nós temos a obrigação de retribuir. Vocês têm a obrigação de retribuir para ele. Né? Então, são coisas que a gente usa porque a tal da motivação... ela ajuda, né? Eu sou contrário àquela motivação do profissional. Motivar profissional com o salário que ele ganha? Não é comigo. Agora, o ser humano, sim, esse aí precisa. O ser humano precisa de alguma palavra, de alguma motivação. Até porque, como já dizia um craque das antigas, né? O futebol é um jogo simples. Mas jogar futebol com simplicidade é muito difícil. Muito difícil. Eu sou muito crítico positivo dessa situação pelo seguinte. Quando os outros países vêm aqui para contratar treinador brasileiro, os brasileiros vão lá ligeiro, assinam contrato e vai lá ganhar o dinheiro dele, como eu já fui. Claro. Então eu não posso ser contra. Eu acho que esse intercâmbio ele é muito positivo se ele for bem aproveitado. É um intercâmbio com uma nova característica e principalmente com uma nova cultura. Tá? Esses caras, quando vêm de Portugal, vêm da Europa para cá, eles vêm com uma cultura diferente. Tu, amigo torcedor aí, tu acha que a nossa cultura de futebol, de jogo, de formação de atleta é a mesma que eles têm? Não, não é. Não é. Lá, se tu chegares e perguntar para eles, num treinamento de formação de atleta profissional, e perguntar num treinamento quem é o bom, como tu fazes aqui, que tu chega ali na tela e pergunta, quem é o bom aí? E aqui vão dizer para ti assim, o bom é o número X. Aí tu pergunta, por quê? Ele assim, porque pega a bola e dribla todo mundo. Aí tu vai lá na formação ideal e pergunta, quem é o bom aí? O bom é aquele número tal lá. Por quê, meu amigo? Porque ele tem liderança, porque ele tem comando, porque ele tem disciplina, porque ele tem bom passe, passe longo, passe curto, ele é veloz, ele tem cabeceio. Os caras vão na característica, porque time de futebol nada mais é do que um aglomerado de características que, bem distribuído e organizado, passa a ter rendimento. Ou vocês acham que para ter rendimento é tu colocar 11 dentro de um campo? Não é. Não é. Eu dou para ti, torcedor. Eu te dou 11 Cristiano Ronaldo. Tu fazes um time? Se fizer, tu vai perder para todo mundo. Por quê? Porque o Cristiano Ronaldo vai jogar bem na dele. Exatamente. E nas outras 10? Futebol é uma somatória de características. Quando a gente diz que o bom é aquele que pega a bola e dribla todo mundo, a gente diz assim, isso é foca, manda pro circo.
Ele tem que ter responsabilidade, ele tem que aprender as funções em campo. Ele tem que ser participativo no seu limite. Nós não podemos pensar que o jogador pode fazer no campo aquilo que ele quiser, entre aspas. Não. Ele tem que aplicar a característica dele, que é aliada às características dos outros jogadores, vão fazer com que o time tenha rendimento. Outro acha que um cara faz tudo? Não. Um marca, um cobre, um dá suporte, um é bom no cabeceio, um é batedor de falta, o outro é o do drible, o outro é o do passe curto, o outro é o do passe longo, o outro é o da infiltração. Se tu casar, quando a gente diz assim, deu liga. O deu liga nada mais é de tu ter posto os jogadores com a sua característica na função onde ele tenha rendimento. E a pior coisa que tem, por incrível que possa parecer, pessoal, não é lidar com jogador bom. Jogador bom não incomoda, incomoda o que pensa que é bom. O que pensa que é bom é o que te complica. Por quê? Porque ele tem um limite na capacidade dele. Ele trabalha bem até ali. A partir dali, ele vai querer fazer o que não sabe, ele vira inimigo e não amigo mais. Então, o futebol, como já dizia, vou repetir, futebol é um jogo muito simples. Mas jogar futebol com simplicidade é muito difícil, cara. Se cada um jogar dentro da simplicidade, da humildade que a gente usa no futebol, dizendo, saiba o teu limite, seja humilde. Vai até aqui. A partir daqui tu não sabe, suporta o outro, protege o outro, dá bola para ele que ele faz. Porque a hora que perder, tu vai correr por ele. Então é uma característica que compensa a outra. Somatória de características fazem um time. Os caras acham, não, manda contratar, quando contrata 10, 11, 12, 13, 15. E aí? Fizeram a avaliação necessária para que esses jogadores tenham as características necessárias, bem fortes, necessárias para o que o time precisa? Porque daqui um pouco tu contrata 10, 12, 15 e tu manda 8, 9, 10 embora porque não deu certo. Mas tu avaliou a característica dele? Era isso que o teu time precisava? Ou tu acumulou gente em funções e aí não sabem fazer outra e tu tem que pagar e mandar embora com o bolso cheio? Então o futebol é muito simples, desde que feito com simplicidade. E jogador de futebol é um profissional como qualquer outro, ele tem que ser tratado assim. Ele é a estrela na mídia. É os Pelé na mídia. No dia a dia, ele tem que ter a cobrança igual para todo mundo, não importa se ganha 500 ou ganha 20. O que ganha 20 não pode reclamar, ele que vai trabalhar para ser igual a esse que hoje ganha 500, que já rodou, que quando começou como ele, ganhava menos do que ele ganha hoje. Então não se fala nessas coisas, mas contrataram um monte, portanto... Não... Cara, o profissional não tem culpa. Pagaram porque quiseram. Pedir não é feio, dá se quer, já dizia meu avô. E é bem pedir isso. Não é feio, dá se quer. Eu já pedi tantas vezes e não me deram, estou te avisando. Resultado. Pensem bem. Tem que fazer o time jogar de acordo com a característica que ele tem e não fora daquilo que ele tem. A entidade, a instituição, que característica sempre gostou de ter? A torcida gostava de que tipo de jogada, de que tipo de time? Time embarcador, time pegador, o time técnico, o que é? Isso é coisa do dia a dia e as pessoas que estão lá dentro, eu acredito que sejam competentes para isso. Mau resultado acontece com todo mundo, já teve time aí que contratou, eu lembro daquela vez quando o Flamengo fez o ataque dos sonhos, né? Sim, Romário, Sávio e Edmundo. Não caiu por meio ponto. Foi a primeira vez que um time não caiu por meio ponto, pessoal. Pode acreditar. Então, é assim. Dar certo, dar errado, depende de fatores de pessoas se aliarem, se unirem. Se unir é fácil. Manter a união, difícil. Quando tu consegue te unir e manter a união, é um progresso dos maiores. E a partir disso, um acreditando no outro, respeitando, sabendo quem é comandante e quem é comandado. A estrutura de instituições grandiosas, como o Grêmio não pode permitir
há roubos de parte alguma, nem do comandante, nem do comandado. E sim, profissionalismo. Profissionalismo é cada um render o máximo que pode render. Por quê? Quando tu foi contratado por isso. Mostra para ele. Traz os vídeos dele antes. Olha aqui, ó. Lá tu fez isso, não faz aqui por quê? Não esquece que ele pode dar qualquer resposta. E uma delas pode ser: eu nunca joguei do jeito que eu jogo aqui. Então tu avaliou mal a característica que tu precisava. Não era essa. Então a avaliação de característica para a formação da unidade principal, que é o bloco dos 11 lá dentro, um dando suporte para o outro, um dando cobertura para o outro, um correndo pelo outro, sabendo cada um até onde eu vou até aqui eu sou bom, daqui para lá eu não sou, é contigo a bronca. Muito profissional, Roger. Claro. Porque eu fui treinador dele no próprio Grêmio. É verdade. Eu fui treinador bem lembrado. E é um profissional de primeira qualidade. E eu torço sempre por aqueles jogadores que a gente um dia teve no comando, sabe? Lógico. Tu acaba torcendo pelos amigos. Exatamente. Né? Eu digo sempre, tendo essa ligação, né? Eu sou considerado neutro porque eu torço pelos dois, pelos amigos que eu tenho. Eu não tenho inimigo. Há pouco tu estava falando do teu neto aqui, né? Tem um neto que vestiu e disse que é isso aqui. Opa! Vou ser contra? Não tenho como ser contra. Exatamente. Né? Respeito todo mundo. E quando a gente fala em rendimento, é muito difícil para quem não está o dia a dia. Tu em casa aí. E tu acha que algum treinador vai botar em campo o time que ele sabe que ele não vai, ao menos, tentar ganhar o jogo? Não. O treinador vai lá, ele treina, ele busca a avaliação das características, da formatação tática, da estratégia para o jogo. Ele estuda o adversário, porque o futebol, se o amigo acompanha há tanto tempo, deve saber, futebol é um jogo de erro. Se ninguém errar, vai ser 0-0, cara. Os dois se preparam para induzir o adversário ao erro. Os dois se preparam a semana inteira, antes do jogo, para induzir o outro a errar. Como já dizia um dos craques antigos, né? Com a bola, nós vamos alargar e alongar o campo. Nós queremos o campo de jogo espaçoso. A bola é nossa. Agora, quando nós perder a bola, vamos apequenar o campo. Exatamente. Encurta tudo que é espaço. Por quê? Porque tu vai induzir o erro. Lembrem qual gol que vocês viram que não teve erro. Não, mas aquele lá foi mérito do cara que driblou 3, 4. Não, o erro está nos 3, 4. Exatamente. Porque eles treinaram para ele não passar. E eles só tomaram aquele drible porque um errou, o outro cobriu pelo lado errado, treinou de um jeito e na hora esqueceu e fez o outro. Então, se não tiver erro, esse jogo de erro, desde a fundação, desde o começo do futebol na Inglaterra, ele é um jogo de erros. E quem consegue induzir ao erro com mais força, determinado a apertar, dar aquela famosa blitz, né? Deu blitz aqui, deu as blitz ali. Esse é o que normalmente ganha o jogo. Esporadicamente pode haver um resultado diferente, mas na maioria é quem induz ao erro. Até porque esse tal do futebol, ele é o único esporte no mundo que permite que tu jogue pior do que o outro time e ganhe o jogo. Leve 10 bolas na trave, dá um balão e sai um gol. E ao mesmo tempo, ele permite que tu jogue melhor, que dê um baile nos caras e perca o jogo. É verdade. E aí o pessoal acha que os caras estão lá errando porque querem. Não, pessoal. É ser humano, não é máquina. Não são máquinas, são pessoas que estão precisando de ajuda. Seja do torcedor, seja do treinador, da comissão técnica, do vice-presidente, do presidente, da mulher em casa, porque vocês acham que é fácil tu tomar uma porrada, perder jogo e chegar em casa e ver a tua mulher, teus filhos chorando?
porque tu foi xingado pelos comentaristas, o contexto esportivo te ofendeu, te chamou de tudo. E as redes sociais hoje? E as redes sociais hoje, que o que tem de corajoso... Aí, com todo respeito, o que tem de corajoso na rede social é algo impressionante. Eu não acreditei, olha, eu estou com 71, eu não acreditei que um dia nós chegaríamos a isso, a ver tanto valentão de rede social. Porque o cara diz coisa ali que na frente ele não tem a coragem de abrir a boca. Porque é falta de respeito. É um espetáculo que tu paga para ir lá, quando terminar, aplaude, vaia. É problema teu, tu pagou, tu pode ir num teatro, quando acabar eu, horrível. Agora, as ofensas pessoais, a forma como as pessoas estão se dirigindo uma ao outro é falta de respeito. Aí o ser humano está se encaminhando, né? Como diz um amigo meu, que é meu guru, nós sabemos o preço de tudo, mas não sabemos o valor de nada. Bem isso. O nosso produtor Jair Tafras diz. Jorge Tafras. Isso. Obrigada ao Cláudio por aceitar o nosso convite e por demonstrar o respeito ao nosso clube e à nossa torcida. Não adianta ter um presidente bom, um financeiro, um RH bom. Se a pionada não pegar, não adianta. É verdade, e é bem assim mesmo. A empresa vai quebrar, e futebol é a mesma coisa. E aí não é só esses que eu citei. E eu me sinto no direito, me permito tomar mais um tempo eu me sinto no direito de dizer as coisas dessa forma, porque eu fui o cara que botei, como diz outro, a bunda na seringa, tá? Para ir brigar em Brasília por reconhecimento e pela regularização da atividade como atleta profissional. Eu, Dudu, por São Paulo, Piazza por Minas e o Zé Mário pelo Rio. 4 profissionais que chegaram a ser ameaçados de pararem com a nossa carreira porque a gente queria uma entidade forte, que nunca se politizou. Sim, para defender a classe. Tá? Então eu posso chegar para o profissional e eu dizer, tu não está sendo profissional, tu não está sendo merecedor daquilo que pessoas iguais a ti brigaram, se expuseram. Então quando a gente cobra do profissional, cobra que ele dê o máximo dele, ele não precisa fazer mais do que o máximo dele, o teu máximo me serve, cara. Não tenta fazer o que tu não sabe, que tu vira meu inimigo. Eu quero amigo, eu quero gente que faça até o seu limite de fazer bem. Isso na vida vale para todos nós, pessoal. Na vida a gente está aqui é para fazer bem, porque eu não posso esquecer de um outro parceiro que diz o seguinte: a vida é o show do intervalo entre nascer sem pedir e morrer sem querer. É nos dado um intervalo entre essas duas coisas para que a gente dê um show aqui. E tem gente fazendo bobagem. Tem gente fazendo porcaria. Só não vou dizer outras palavras, porque aqui está proibido. Porque já me disseram que está proibido. Senão eu ia o dizer. Verdade. Então, pessoal, os profissionais, nós temos a obrigação de ir no nosso limite sempre. É obrigação, é respeito à atividade que a gente escolheu. E tivemos o talento para participar dela. E vamos jogar fora? Não vamos dar um showzinho, não. É bom dar um showzinho, ainda mais quando o estádio todo aplaude. E fica